Pegue aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Bom, o tema que me foi passado para partilhar com vocês é: reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Na primeira pregação nós ouvimos o Padre nos apresentar de uma maneira brilhante e muito amorosa o amor de Deus, um Deus que supera todas as nossas expectativas. Providencialmente eu comecei a partilhar com vocês logo cedo de qual seria a sua expectativa para que neste encontro a sua missão, a missão Jovens Adoradores, começasse a mudar. E alguns partilharam as expectativas, e o Padre, ele, dentro das várias coisas que ele falou, que o Espírito falou através dele, uma delas é que Deus, ele sempre supera as nossas expectativas. Muitas vezes ele nos frustra, mas Deus nos frustrar não significa que ele não está superando as nossas expectativas. Muitas vezes a frustração é porque eu vou para um lugar, para uma missão, para um retiro, e eu levo comigo os meus desejos, eu já projeto naquele momento o que eu desejo viver. Só que nem sempre aquilo que eu quero, nem sempre aquilo que eu desejo, nem sempre os meus projetos, aliás, na maioria das vezes eles são inferiores e não estão ali alinhados com o desejo de Deus. E aí ele nos frustra, justamente porque a frustração que nós sentimos é necessária para que ele possa superar as expectativas, superar. No frigir dos ovos, a verdade é que nós somos muito egoístas, soberbos, e nós achamos que aquilo que nós queremos ou aquilo que nós projetamos é sempre o melhor. E com Deus nós sabemos que isso não é verdade. O que Ele tem para nós é sempre melhor. O que Ele tem para a missão Jovens Adoradores é melhor. Guilherme, mas nós já vivemos tempos maravilhosos e nós queremos voltar ao tempo de antigamente. Não dá. Você deve voltar ao primeiro amor, nós vamos ler isso em Apocalipse. Mas voltar ao tempo de antigamente não é possível. O caminho que o Senhor nos propõe é um caminho em linha reta, é um caminho que tem um destino claro. O caminho que o Senhor nos propõe não é um caminho em círculos, onde eu fico toda hora voltando para o mesmo lugar. Se nós pensarmos no povo de Deus que saía da escravidão do Egito, sair da escravidão do Egito e chegar na terra prometida a pé, alguns estudiosos dizem que demoraria 1 ano em linha reta. Mas o povo ficava toda hora murmurando e querendo voltar àquela abundância, entre aspas, que eles tinham no Egito debaixo da escravidão. E por isso eles ficaram 40 anos caminhando em círculo. 40 anos caminhando em círculo. Eles caminharam 40 anos não é porque o deserto era difícil ou porque a distância era muito grande, não, é porque eles ficavam a todo momento desejando voltar a algo que já não lhes cabia mais, certo? Bom, então vamos pegando aí no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, nós vamos ver uma das cartas que o Senhor Jesus, através de São João, envia para uma das igrejas da Ásia. A Ásia naquela época, na época aí
né, depois de quase, sei lá, 20, 30 anos que Cristo tinha falecido, depois que Paulo já tinha também caminhado por muitas terras, que os apóstolos haviam saído em missão, a Ásia possuía 7 grandes igrejas, né? Igrejas situadas em cidades, e uma dessas cidades é a cidade de Laodiceia, a 7ª cidade, a 7ª carta que São João ele escreve em nome do Senhor Jesus, é para a igreja que está em Laodiceia. Quando nós pensamos em igreja, a igreja deste tempo não é a igreja que nós temos nos dias de hoje, não tinha uma paróquia em Laodiceia, não. Tinha um grupo de pessoas que se reunia para partilhar o pão, que se reunia para meditar a palavra, e essas pessoas eram a igreja. É provável que eles nem tinham em Laodiceia, nessa época, um templo dedicado, não existia. Existiam em Laodiceia templos dedicados ao deus Zeus, porque era uma igreja, era uma cidade dominada pelos romanos, mas que antes havia sido dominada pelos gregos. Então haviam templos de várias divindades, menos do Deus de Israel, menos dedicado a nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja estava nascendo ainda. Então a carta é dedicada àquela igreja, tá? Um outro dado importante é que o livro do Apocalipse, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é um livro que vai nos dizer como será o fim do mundo. Tem nada a ver. Apocalipse significa esperança. A palavra Apocalipse significa esperança. É o livro da esperança. Para nós cristãos, o fim da vida, o retorno messiânico de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a nossa própria morte, lá não é o fim, ela é o cumprimento da promessa. A nossa esperança vai nos levar justamente para o momento da nossa morte, onde lá nós nos encontraremos de verdade com Cristo, de verdade que eu digo ali, fisicamente, se é que pode se dizer assim, né? Espiritualmente, o encontro ali tete a tete, né? Face a face com Cristo, para que Ele possa nos acolher em seus braços. Então a palavra Apocalipse é esperança. Tanto é que as cartas que São João escreve para 7 igrejas, elas são sempre cartas de exortação, cartas que vão elogiar uma conduta boa daquela igreja, mas vão também puxar a orelha por alguma coisa, certo? E aí a Maria me passou o cronograma e está escrito: reanima pois o teu zelo e arrepende-te. E esta frase está aqui no meio da carta que vai para Laodiceia, certo? Então segura na orelhinha de quem está do seu lado, segura na orelhinha, isso, segura na orelhinha da sua esposa, dona Sueli, isso. Ô Ivan, segura na orelha da Maria ali, por favor. Só segurar por enquanto. Poliana, vai ali segurando a orelha da Rafaela, já que ela está distante ali. E segurando na orelhinha do irmãozinho, você dá uma puxadinha e fala: a igreja de Laodiceia é você. A igreja de Laodiceia é você. Fala: não finja demência. Diz para ela assim: agora não vai ter como meter o louco que nem a Maria. Você vai ter que ouvir isso. Certo? Então pode soltar. Vamos ler então o que está escrito aqui para a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio e nem quente.
Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes: sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte. Aí, aqui na minha Bíblia está assim, mas na Bíblia de vocês deve estar assim: reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos entender essa passagem, dando uma estudada um pouquinho naquilo que foi a igreja de Laodiceia, e vamos fazer, obviamente, que a tradução para a nossa realidade, certo? Olha para quem está do seu lado novamente e diz: a igreja de Laodiceia é você hoje. A igreja de Laodiceia não é quem não está aqui. A igreja de Laodiceia é você que está ouvindo essa pregação. Amém? Amém? Então tá bom. Bom, ao anjo da igreja de Laodiceia. Quem é o anjo da igreja de Laodiceia? O anjo da igreja de Laodiceia era o presbítero da igreja de Laodiceia, o chefe da igreja de Laodiceia, que eu não sei te dizer exatamente quem é, e que eu dei uma procurada e na verdade não temos a informação de maneira concreta de quem era o pastor daquela igreja, quem era o discípulo de Cristo que cuidava da igreja de Laodiceia. Mas quando se fala que é o anjo da igreja de Laodiceia, está dirigindo esta carta ao presbítero, ao responsável, para que ele possa transmitir para todo mundo daquela comunidade esta verdade. E aqui já a primeira coisa: você hoje é este anjo da igreja. Você está recebendo, você é o anjo dos jovens adoradores, você é o responsável, né? Além, obviamente, do nosso irmão Ivan, que é o coordenador, vocês que estão ouvindo são os responsáveis por ouvir tudo que vai ser dito neste encontro e para propagarem a informação de maneira, assim, fidedigna, sem acrescentar nada, sem tirar nada, sem colocar para frente aquilo que você acha, aquilo que não é para você traduzir segundo os seus interesses, não é para você traduzir segundo os seus conceitos, é para você ouvir e transmitir igualzinho foi comunicado a você. Amém? Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus é Jesus. Aqui as 7 igrejas vão sempre receber cartas diretamente do Senhor Jesus na visão de São João, e vão ser atribuídos várias características. Aqui é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o próprio Senhor Jesus. Tá? Conheço tua conduta, não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente.
Assim, porque és morno, nem frio e nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Veja, sem passar pano, não tem como passar pano diante desse versículo, sim? A igreja, a cidade de Laodiceia, né? Ela passou por duas grandes destruições ocasionadas por terremotos. No primeiro terremoto que deu na cidade de Laodiceia, a cidade que era uma cidade muito bem construída, uma cidade abastada, né? Os senadores romanos mais ricos do império moravam em Laodiceia. Então essa cidade foi destruída pelo terremoto, e aí o governo romano mandou uma ajuda para reconstruir essa cidade. E quando eles reconstruíram essa cidade, eles fizeram um aqueduto, né? Aqueduto é aquela construção cheia de arcos que transporta a água de um lugar para o outro. E as águas de Laodiceia eram consideradas águas termais. Elas chegavam até Laodiceia mornas. E haviam muitos testemunhos de pessoas que ficavam com náuseas mediante aquela água, porque ela não era nem fria o suficiente para refrescar no calor, e nem quente o suficiente para aquecer no inverno. Era uma água morna, era uma água que, ao mesmo tempo que as pessoas podiam se banhar, podiam beber, ela não era tão confortável, porque ela não refrescava, porque ela não aquecia. Ela até cumpria a sua missão de saciar a sede, de irrigar os lugares, mas ela não saciava. Vocês já beberam água morna? Mata a sede água morna? Não fica aquela sensação de que sem graça, sim ou não? As minhas filhas, todas elas gostam de água gelada, porque a água gelada mata a sede. Assim como se eu vou tomar uma sopa, não dá para ser gelado, tem que ser quente. Sopa morna também ruim, né? Então, água morna representa aquelas vocações que não servem nem para refrescar, nem para aliviar aqueles que estão atribulados, e também representa aqueles que não são quentes o suficiente para avivar os irmãos. Água morna é aquela que, num outro ponto, não é nem aquele que é frio e que decidiu-se: olha, eu não quero participar dessa comunidade, eu vou servir realmente ao mundo, eu vou prosperar, eu vou trabalhar, não vou fazer nada disso que vocês estão propondo, eu não quero santidade, não quero nada disso, não vou seguir minha vida, eu vou viver aqui em São Sebastião, normalmente, como um pagão mesmo, não quero saber disso. Ela não é fria e também não é quente, não é aquele cristão fervoroso, aquele cristão que vai adiante, que prega, que anuncia, que reza o terço, que colabora, que trabalha. Não é nada. Então a água morna é aquela pessoa que está com um pé em Deus e um pé no mundo. É o cristão Raimundo lá que todo mundo conhece, sabe? É o que o nosso baluarte Santo Elias diz para o povo de Israel: olha, vocês estão claudicando das duas pernas. O que é claudicar das duas pernas? É mancar das duas pernas. Eu ando meia boca na minha vida no mundo, e não sou do mundo, não sou da igreja. Sou da igreja e sou do mundo. Participo de um carisma e de outro carisma. Frequento um lugar e outro lugar. Sigo deste lugar aquilo que me convém e sigo do outro lugar aquilo que me convém. E aí, o Senhor Jesus, através da boca de São João, deixa claro: se você não for frio, se você não for quente, eu vou te vomitar, eu vou te colocar para fora, eu vou te expelir.
eu vou te tirar disso que você está vivendo. E aí nós não podemos fazer vista grossa sobre isso. A pregação é para nós que estamos aqui. Nós estamos sendo mornos. A adoração de vocês, a adoração, jovens adoradores, a adoração de vocês tem sido quente, a adoração de vocês tem sido fervorosa, a ponto de que aquela adoração que você faz no domingo seja o suficiente para sustentar a sua santidade até o próximo domingo. A adoração que você propõe para os jovens que vêm neste grupo, nesta missão, tem sido quente, capaz de aquecer o coração deles de tal forma de que eles não sintam mais necessidade de nada ao longo da semana. A adoração de vocês tem sido refrigério para a alma daqueles que buscam ir para a sua própria alma, a ponto de que aqueles que chegam com a cabeça quente, que chegam preocupados, que chegam tribulados, saem refrigerados a ponto de terem uma semana em paz. Nós temos que responder isso, porque se não for assim, né? Eu perguntei para eles de manhã, Maria, se os jovens adoradores acabassem, quem sentiria falta de vocês? Se os jovens adoradores acabar, os jovens de São Sebastião vão se perder? Ou a proposta do grupo de vocês, a proposta da nossa vocação, a proposta da minha vocação, da minha adoração, tem sido tão morna, que tanto faz se eu estiver adorando ou não, tanto faz se eu sirvo ou não, tanto faz se tem o grupo de oração ou não. Essa semana, ontem aliás, eu chamava a atenção de um membro da nossa comunidade, que é responsável por um ministério. Chamei a atenção brandamente, assim, não foi nada, porque nós temos um boletim que sai deveria sair todo primeiro dia útil do mês, né? E aí, todo mês ele fica esperando alguém cobrar que chegou a hora de fazer este boletim. E ele fica esperando as pessoas mandarem as informações, mas ele faz parte da comunidade como a gente, como todo mundo. Ele está vendo as movimentações dos grupos de WhatsApp, porque se tem uma coisa que a gente preza, é tentar melhorar nossa comunicação a todo tempo. A gente quer que todo mundo saiba o que nós estamos fazendo. Então, a comunidade sabe que eu estou aqui, só não sabe quem está aqui, quem não viu o grupo. Claro que eles não vão saber em detalhes o que eu fiz aqui, mas eles sabem. E aí eu falava para ele, assim, gente, é desagradável todo último dia do mês, eu ter que vir aqui no grupo, fundador da obra, e não é porque eu sou fundador não, é porque tipo assim, né? Eu vir aqui perguntar para vocês, e aí gente, o boletim vai sair? Dá a impressão de que ninguém sente falta, dá a impressão que só eu quero aquilo, e ainda a impressão de que, tipo assim, só eu que estou ligado nas coisas, porque tipo, além da pessoa não fazer na data correta, fica esperando as informações chegarem. Pô, mas não faz parte comigo, não está enxergando. Então, o que é isso? É uma vocação, no caso é um ministério morno. Pô, fazer o boletim não é só colocar as informações num papel. Fazer o boletim é pensar no que vai comunicar antes, é pensar na melhor forma de comunicar, é atender as datas, é fazer com que todos os irmãos da comunidade estejam integrados na mesma missão. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando para vocês pensarem, tá, mas e a sua participação, né? E aí, desculpa se eu sou muito direto, mas é que tipo assim, vocês me chamaram para pregar para 6 pessoas, né? Se a gente tivesse aqui 50, 100 pessoas, ficaria difícil de ser direto, e daria para usar exemplos que não são de vocês para não constranger ninguém, mas no caso aqui não dá,
né? Irmão, coordenador, mas a assessora falou com o fulano que saiu, eu não falei. Quem é o coordenador? Quem é o pastor? Quem deveria ter ido atrás da ovelhinha? A assessora? Aliás, com todo respeito, para que um grupo de 6 pessoas precisa de 2 assessores? Com todo respeito. Aí vocês podem me dizer que talvez seja a regra. Então ok, está respondida a minha pergunta. É regra lá de vocês, o padre definiu. Mas é que na minha cabeça não faz sentido nenhum. Por quê? Porque assessor geralmente, por exemplo, eu tive uma reunião na prefeitura de São Paulo sexta-feira com o assessor do prefeito. Por quê? Porque o prefeito não dá conta de atender todo mundo. Então ele tem um assessor que divide as tarefas com ele. Mas aqui nós temos um grupo de 8 pessoas. O assessor deveria única e exclusivamente ser um conselheiro, não ser um secretário, sim ou não? Quando eles começaram, a maioria era de menor. Tudo pequenininho. Aí a gente tinha que estar acompanhado, porque era tudo de menor. Sim, mas dona Sueli, o Ivan tem quantos anos agora? Quantos anos você tem, Ivan? Quantos? 29. Dona Sueli, faz no mínimo 11 anos que ele não é mais criança. Então, mas continua sendo. Você está entendendo? Então veja, aí com todo respeito, tipo assim, precisaria o quê? Precisaria cada um de vocês avaliar a si mesmo. Pô, será que eu estou sendo morno? Será que a minha coordenação está morna? Será que a minha sei o que, assessora, secretária, será que a minha secretaria está morna? Será que a minha assessoria está morna? Entendeu? Aí a gente pega o exemplo da Rafaela com relação ao Bento. O Bento tem um autismo, um grau de autismo. Se ela for uma mãe morna, ele pode se queimar, ele pode constranger alguém, ele pode se machucar. Ela não tem o direito de ser morna. Ela precisa ser quente a todo momento, atenta, viva, certo? Porque a vida do Bento é a responsabilidade dela. A vida do Bento não é minha responsabilidade. Eu posso ajudar enquanto eu estou aqui, mas é a responsabilidade dela e do marido dela. Os dois precisam dar conta. E Deus fez questão de mandar o Bento e permitiu que isso acontecesse, sei lá, né, pelos mistérios dele, não vamos aqui justificar nada disso, mas permitiu que essa criança nascesse dessa forma, com essa deficiência, na família da Rafaela e do Mateus, porque o Bento é peça fundamental na santificação do casal. Não dá para ser morna, entendeu? Porque o problema está vivo aqui, ó. Desculpa chamar o teu filho de problema, mas é que todos os filhos são problema. Nós somos problema para Jesus, para Deus, não somos? Somos todos filhos. Eles trazem problemas, né? E problema aqui não é no sentido pejorativo, porque na minha comunidade, graças a Deus, nós somos abertos à vida. Eu tenho 4 filhas e 5 filhos, porque um a gente perdeu. O Rodrigo tem 7 filhos, 5 nascidos e 4 nascidos, 1 no forno e 2 que perdeu, né? Minha irmã é parideira, é isso aí. É verdade. E os nossos filhos são caminho de santificação para nós, são almas. Na verdade, o Bento não tem consciência de muita coisa. A pregação não é sobre o Bento, mas o Bento não tem consciência de muita coisa e talvez ele nunca vá ter. E sem consciência significa que ele já é santo, porque ele não faz mal pela maldade.
Então a concretização da santidade, que é o Bento ter uma vida minimamente digna, está única e exclusivamente na mão dos pais, diferente de quem tem um filho que consegue desenvolver o intelecto naturalmente. Mas então nós precisamos entender, precisamos parar de ser mornos, e o Senhor está dizendo claramente para a missão Jovens Adoradores: vocês estão mornos, vocês estão ficando frouxos demais. Eu dei uma regra para vocês, né? Vimos hoje de manhã: cumpram a bendita da regra. Discutam sobre a regra, entendam sobre a regra, peçam para o padre vir aqui, que ajudou vocês a montar, vir aqui, entendam com ele algo que não está entendível, continuem a escrever, porque veja, essa regra que ele deu pode ser uma regra que realmente se aplicava naquele momento, e pode ser que de fato algumas coisas dela não tenham mais sentido hoje. Quando nós começamos a fundar a comunidade, a primeira coisa que os bispos que nos acompanham, e padres que a gente conhece, e fundadores mais velhos falavam assim: não se meta a besta de escrever uma coisa sem antes viver, porque você vai escrever com base naquilo que você acha que é o melhor, e você vai ver que Deus vai frustrar você várias vezes, e que muitas coisas que você mesmo escreveu não dá certo. A gente já teve várias regras. A gente já teve regra de, por exemplo, não usar mais o celular a partir das 10 horas da noite. Já caiu essa regra. A gente já teve regra de levar a Bíblia para a missa. Já caiu essa regra. Olha, já caiu tanta regra. Por quê? Porque a gente começa a perceber que não faz sentido, que era capricho, que era vaidade. E tudo bem. A única regra que não caiu depois de ter sido instituída foram os 10 mandamentos. Mas vamos combinar? O nosso estatuto e o estatuto dos Jovens Adoradores não se comparam aos 10 mandamentos, sim. E vejam, os 10 mandamentos não foi porque Moisés um belo dia acordou, com tudo fluindo bem, e ele subiu no monte e trouxe os 10 mandamentos. Não, o povo estava caminhando no deserto, o povo estava pecando, e Moisés, observando aquela vivência, subiu, conversou com Deus, e as regras que Deus envia são regras condizentes com a necessidade daquele povo. Então precisa parar de ser morno, né? Agora, a dificuldade que vocês estão enfrentando hoje surgiu a partir de uma desobediência de vocês, de uma mornidão de vocês. Sim ou não? Foram mornos, achavam que estava tudo bem, e a mornidão gerou um problema. A mornidão gerou uma descomunhão, uma falta de unidade. A mornidão gerou isso. Então precisa fazer o quê? Arrepender-se, né? Aí veja o que está escrito: pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A cidade de Laodiceia, como eu disse para vocês, ela era uma cidade que tinha, eu peguei até um trecho aqui, que eu vou até ler para vocês, para não perder exatamente o que está escrito. A cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima. Os senadores romanos e a elite de Roma morava em Laodiceia. Era uma cidade que tinha assim muitas evoluções científicas. A cidade de Laodiceia produzia um colírio muito famoso, que ajudava no tratamento medicinal daqueles que eram cegos. A cidade de Laodiceia produzia uma lã preta, que não era só preto, era um preto brilhante, um preto vivo. E da cidade de Laodiceia saía essa exportação de lã, que servia para fazer roupas suntuosas para os reis de muitos lugares importantes da terra.
Então, quando o Senhor Jesus, através de São João, diz: olha, você acha que é rico, que não precisa de ninguém. No segundo terremoto que aconteceu na cidade de Laodiceia, eles recusaram a ajuda do Império Romano, do imperador. O imperador de novo quis reconstruir a cidade com dinheiro do império, mas eles recusaram. Eles falavam que eles não precisavam da ajuda do imperador, porque eles tinham dinheiro suficiente para reconstruir a própria cidade. Então, um povo orgulhoso, um povo que confiava em si mesmo, um povo que dependia única e exclusivamente das suas forças, um povo que achava que tinha o rei na barriga, um povo que achava que era detentor da cura, um povo que achava que era detentor das vestes mais esplendorosas, ou seja, do luxo, um povo que achava que podia resolver tudo com os seus próprios recursos. E aí o Senhor Jesus diz: olha, não sabes, porém, que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças. Aconselho que compre de mim a santidade. Aconselho que busque em mim o verdadeiro tesouro. Aconselho que busques em mim a verdadeira riqueza, ouro purificado no fogo do Espírito, vestes brancas para que te cubras. Para de querer fazer a própria roupa, vem buscar em mim essas vestes, vem lavar o seu corpo, vem lavar a sua conduta com o sangue do Cordeiro, vem alvejar as suas vestes no meu sangue. Vem vestir essas vestes. Veste branca significa pureza, veste branca significa castidade, veste branca significa negação da luxúria. Venha comprar vestes brancas para que não apareça a tua vergonha e a tua nudez, colírio para que unja os teus olhos e possas enxergar, porque vocês estão preocupados com a visão física, mas estão se esquecendo da cegueira espiritual. O colírio que vocês produzem pode até ajudar as pessoas a enxergarem melhor, mas o colírio que eu ofereço, diz o Senhor Jesus, faz com que vocês enxerguem uma visão espiritual. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Na primeira pregação de hoje, nós vimos que Deus nos ama muito. O Pai misericordioso, sem sombra de dúvida, acolheu, devolveu a dignidade de filho, não tratou como empregado, mas corrigiu. Você nunca mais faça isso. Você nunca mais peça a sua parte da herança para se prostituir por aí. Você nunca mais me assassine e vá viver a sua vida. Não perca mais a oportunidade que eu estou te dando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que lindo isso. O que o Senhor Jesus está falando aqui? O que significa almoçar com uma pessoa? O que significa cear com uma pessoa? Significa intimidade. Jesus quer ter intimidade com cada um de vocês, jovens adoradores. Jesus está batendo na porta e Ele quer entrar. A casa é sua, pode entrar. Ele quer isso. Como vocês vão adorar ao Senhor em espírito e em verdade na sua casa, né? Como a Rafaela disse que a adoração não é para ficar única e exclusivamente na paróquia, mas para se expandir em toda a sua vida. Para que isso aconteça, você precisa carregar Jesus dentro de você, vivo, presente.
E aí então, Ele quer ser íntimo de cada um de vocês. Ao vencedor, concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Reanima, pois, o teu zelo. Recobra, pois, o teu fervor. Converte-te. Arrepende-te. É para cada um de nós. É para cada um de nós. Nós precisamos definitivamente, vocês precisam definitivamente entender que o colírio que vocês carregam não é o suficiente. Que a lã que vocês produzem não é o suficiente. Que as vestes que vocês usam não são tão dignas. Que a riqueza que vocês têm precisa ser purificada. Que o que vocês estão vivendo não é fervor, é mornidão. E que Deus deseja que vocês se convertam, que vocês recobrem o fervor. No começo do ano eu estive aqui e a moção que o Senhor me dava é que vocês precisavam tirar as sandálias para estarem em cima do presbitério. Retirar as sandálias para estarem em lugar santo. É hora de recobrar o fervor. Não adianta tirar as sandálias físicas se não forem tiradas as sandálias espirituais. Não adianta. Então neste momento eu queria que a gente pudesse ficar de pé um pouquinho. Tem uma cadeira para mim, uma só. Pega as coisas lá, não tem? Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. O filho pródigo que foi apresentado para nós pelo Padre se arrependeu. No primeiro momento, um arrependimento imperfeito. Ele se arrependeu porque ele não tinha o que comer. Mas o Padre enfatizou bem isso. Vamos nos colocar no lugar do Pai misericordioso. O Pai misericordioso é o fervor em pessoa. O coração de Deus é um coração ardente. O coração de Deus, representado pelo Sagrado Coração de Jesus, possui na parte de cima uma chama, que é a presença marcante e efusiva do Espírito Santo de Deus. Este fogo abrasador, este fogo purificador, este fogo reanimador, este fogo revivificador, este fogo que quer consumir. Mas veja, este fogo só é possível se houver arrependimento. Arrependimento. Feche os teus olhos agora. Vamos cantar uma música. Você vai reconhecer que o seu coração precisa ser lavado. Se tu olhares, Senhor,